boa noite. Sou Carlos Barroso, jornalista da emissora. Está começando agora o Redação BH News desta quinta-feira. Você nos acompanha pelo canal 9 da NET e também pelo nosso site www.bhnews.tv.br. Participe conosco pelo e-mail redação@bhnews.tv.br ou pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, Redação BH News, pelo Twitter, @Redação BH News, ou ainda pelo telefone 3264-1880. A presidente Dilma sobrevoou hoje a região de Mariana, onde ocorreu esse maior desastre ecológico, talvez até da América do Sul, ou pelo menos do Brasil. Aquela frase, aquela lição bíblica: quem pariu Mateus que o embale. A presidente disse que a Samarco, a empresa envolvida no desastre ecológico, que ela tem de pagar 250 milhões de multa pelo mar de lama que jogou em Minas e em outros estados onde esse mar de lama está chegando. A presidente está firme nisso. Quem tem de pagar os prejuízos disso tudo é a Samarco, no que ela está certa. Agora, por outro lado, técnicos do Ministério de Minas e Energia diz que o governo está sendo negligente com a questão da mineração, que não fiscaliza, que não apoia financeiramente. Por isso, tem esse outro lado que a presidente, além de fazer o certo, tem de fazer isso também. Não seja negligente com a mineração, presidente Dilma. Mas isso não é só ela. Os governos anteriores também sempre foram negligentes. Vamos com as notícias. O paciente de 46 anos, com suspeita de ter contraído o vírus Ebola, chegou ontem ao Rio de Janeiro e fez hoje os exames necessários para a verificação da presença do vírus. Se o resultado, que sairá em 24 horas, for negativo, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, haverá novo exame em 48 horas. O homem veio de Belo Horizonte, onde chegou a ser atendido na unidade de pronto atendimento da Pampulha, relatando febre alta e dores muscular e de cabeça. Ele é brasileiro e desembarcou sexta-feira, dia 6, no país, procedente da Guiné. 2 dias depois, começou a apresentar os sintomas. Após ser identificado como suspeito de ter o vírus, ficou em isolamento na UPA. Os pacientes e profissionais da unidade que tiveram contato com ele estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. A unidade não está recebendo novos pacientes. A expectativa dos taxistas e do presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o vereador Wellington Magalhães, é de que o projeto de regulamentação do uso de aplicativos de transporte individual de passageiros comece a tramitar na casa na próxima semana e seja apreciado em plenário em 2 turnos ainda este ano. Ontem foi entregue o projeto pronto aos taxistas e aos técnicos legislativos da CMBH para apreciação final, antes de ser incluída uma numeração no documento e ele começar a tramitar. Os taxistas fizeram carreata até a Câmara, percorrendo as principais ruas da capital. O projeto final permite a presença dos programas de celular, desde que eles façam a intermediação com os cerca de 7.000 taxistas autorizados pela Prefeitura de Belo Horizonte. Caso a lei seja aprovada pela Câmara sem mudanças que demandem nova análise do Executivo, ela deve ser sancionada pelo prefeito Márcio Lacerda e vai estipular multa de R$30 mil para os motoristas flagrados pela fiscalização, fazendo o transporte individual remunerado de passageiros sem autorização. 4 dias depois de iniciados os protestos em rodovias do país, a manifestação de caminhoneiros bloqueou hoje apenas uma estrada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a BR-153 estava parcialmente bloqueada na região de Colinas do Tocantins, quilômetro 242,
até às 9h30 da manhã. A passagem está liberada para carros e ônibus. Não houve registro de interdição nas principais rodovias estaduais atingidas pelos protestos nos dias anteriores. Em uma tentativa de desestimular a greve, o governo federal aumentou ontem as multas e sanções a motoristas que obstruírem deliberadamente as rodovias e estradas do país. Ainda não há registro de multa aplicada por bloqueio de estrada nos protestos desta semana. O governo está usando a mão forte contra a manifestação dos caminhoneiros, que todo mundo sabe que é capaz de colocar fogo no país. Depois de dizer que a manifestação é ilegal e aumentar as multas, o movimento, ao que tudo indica, recuou. Apenas uma estrada foi fechada hoje, como foi colocado aí no VT. E o Ministério Público Federal ajuizou 2 ações civis públicas, ambas com pedido de liminar para que as obras de duplicação da BR-381 Norte não sejam interrompidas por problemas na apreciação dos projetos de execução e nem cortes de verbas orçamentárias. Na primeira ação, o Ministério Público Federal pede que os consórcios responsáveis entreguem os projetos dos lotes 04, 05 e 06 da BR-381 Norte. Além disso, solicita que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes analise as propostas e decida se as aceita ou reprova em 90 dias, incluindo neste prazo eventuais necessidades de alteração no projeto. Caso ocorra a aprovação, as obras devem começar em no máximo 5 dias. No caso de rejeição dos projetos dos lotes 4, 5 e 6, o Ministério pede que o DENIT aplique as penalidades contratuais cabíveis e que as empresas classificadas no edital sejam chamadas para assumir os contratos. É uma piada pronta. Olhe bem, a presidente da República, Dilma, é de Belo Horizonte, mineira. O principal nome da oposição do país, o senador Aécio Neves, é de Belo Horizonte, mineiro também. E nada aqui em Minas anda. Duplicação da BR-381 não anda. Expansão do metrô, esse trenzinho metropolitano de Belo Horizonte, não anda. Anel rodoviário não anda. É uma piada, né? Será que os mineiros, Dilma e Aécio, porque a Dilma tem a caneta, mas o Aécio também pode trabalhar pelas questões aqui de Minas. Será que os dois não se colocam a favor de Minas Gerais? É uma boa pergunta, né? E por causa do calor, a Prefeitura de Belo Horizonte decidiu ampliar os horários de funcionamento dos parques da capital. A Fundação de Parques Municipais lançou o projeto Parques de Verão, deixando alguns espaços abertos de 8 da manhã às 8 da noite, de terça-feira a domingo. Já na segunda-feira, os parques fecham para manutenção e limpeza, como ocorre normalmente. De acordo com a Fundação, o objetivo é a apropriação desses espaços de forma mais consistente e respeitosa. A partir deste mês e até o final do verão, em março, os parques estarão com os novos horários. Olha, permaneça aí com a gente, que daqui a pouco voltamos. Mais notícias, mais comentários, debates.